Bom, boa noite. Hoje a gente vai compartilhar o 18º estudo sobre fé que nós estamos fazendo, né? Então, a semana passada a gente não teve, mas essa semana a gente vai fazer um estudo um pouquinho diferente do que a gente tem feito aí, não é? Então, hoje, ao invés de um tema, nós vamos estudar um texto, né? E esse texto é o texto do Salmo 91. O Salmo 91, ele é conhecido porque, como eu já disse algumas vezes no grupo, as pessoas deixam a Bíblia aberta. Às vezes uma pessoa tem uma Bíblia bonita, né? Toda aquela com capa dura, ela deixa aberta no Salmo 91. Meio de uma mandinga, assim, do tipo, olha, esse negócio é tão forte, essa oração do Salmo 91, que eu vou deixar aberto aqui, porque, sei lá, passa alguém aqui e lê, então aí faz um efeito, né? Por quê? Porque o texto é muito rico, é muito bonito, mas o importante do Salmo 91 é que ele expressa, vamos dizer assim, ao extremo, quem é o nosso Deus, o que ele pode fazer, né? O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, né? Que tudo sabe, que tudo pode e que está presente em todo lugar e todo tempo. Então, o Salmo 91, ele fala da guarda de Deus, ele expressa o livramento de Deus e quem é Deus e as promessas de Deus para nós. Eu vou colocar esse salmo para a gente estudar porque nós estamos no meio de uma pandemia. Às vezes, a nossa fé está precisando de um alvo, né? Porque parece que as coisas ficam, vamos dizer, muito mais fortes do que a gente e muito mais fortes do que o nosso próprio Deus. Mas isso não é verdade, não é? Deus é todo poderoso, Deus se assenta no trono, Deus tem o comando de todas as coisas. E se ele permitiu que essa pandemia viesse, ele tem os seus propósitos. Então, o que ele prometeu é que estaria conosco em todo o tempo. Então, eu queria pedir para você que tem a sua Bíblia, abrisse no Salmo 91, nós vamos estudar como o que se chama aí os sacerdotes, aí a tal da homília ou homilia, né? Que é versículo por versículo. São 16 ao todo, não são muitos. Vamos ver se dá para a gente terminar hoje, porque eu quero explorar bem cada um deles, tá certo? Ok, então vamos lá. Na verdade, eu desenvolvi esse estudo em duas versões da Bíblia, né? Para que a gente entenda a riqueza dele, não é? Então, a Sidoquinha, você consegue ler aqui direitinho? Você pode ler aqui, acompanhar esse e sempre assim por diante, tá vendo? Tá. Esse, tá bom? Sim. Então vamos lá, versículo número 1, deixa eu só voltar aqui que eu apertei o botão. Versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Então, né, esse versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, ele por si só, ele é um sermão, né? Então, habitar, aqui tem umas palavras-chave aqui, né? Aquele que habitar é moradia, não é visita, né? Então, aquele que visita o Altíssimo, ele vai estar legal. Ok, vai estar, é bom, mas a questão aqui é habitar, né? E fala no tal do esconderijo, não é? Do Altíssimo, ou no abrigo do Altíssimo. Ou seja, aquela pessoa que coloca a sua vida, que busca estar no lugar secreto de Deus, né? Estar com Deus em comunhão, ser amigo dele, entender quem ele é, ou seja, ser um íntimo de Deus, não é? Ele, habitando ali, ele vai descansar à sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, não é? Olha só que bonito aqui. Aquele que reside permanentemente, que está acostumado à presença de Deus. Então, o que isso nos leva a fazer? Qual é a atitude? A atitude é estar sempre com Deus. É não buscá-lo apenas nos momentos de dificuldade ou nos momentos em que a gente está desesperado, mas ter uma comunhão constante com Ele, não é? Quando está chovendo, está fazendo sol, se está tudo bem, se não está tudo bem, não é?
Se a gente tem uma alegria muito grande, a gente vai repartir com Ele. Nós vamos confessar que Ele é o nosso Deus, que é o que vai estar aqui pela frente, né? E esse esconderijo, eu fui ver o significado, né? Esse lugar secreto, esse endereço que nós descobrimos, né? Olha só o sentido. Esse lugar onde Deus está, um endereço que nós descobrimos, que nós fomos lá, né? A Bíblia fala que estreito é o caminho que leva à salvação, e poucos é o que andam por ele, mas largo o caminho que leva à perdição. Então, quando a gente vai atrás do esconderijo de Deus, a gente vai até achar aquele endereço secreto que a gente conheceu depois de procurar. Eu fiz vocês não liguem, mas eu pensei em esconderijo, né? Me vem à cabeça a caverna do Batman, assim, sabe? Uau, nós estamos lá no esconderijo do Altíssimo, né? Num lugar secreto, num lugar em que só a gente conhece. Apesar de muitas vezes a gente ter uma oração com a esposa, com o esposo, com o filho, com a mãe, nós temos o nosso momento com Deus, o nosso secreto com Deus, não é? E você vê que aqui na outra tradução, ele em vez de usar a palavra esconderijo, ele usa a palavra abrigo, né? Como se fosse um shelterzinho, né? Lembra que para esses abrigos corriam aqueles que estavam debaixo de bombardeio, né? A gente assiste vários filmes que mostram isso, né? Vem um bombardeio, sai todo mundo correndo e vai para esse abrigo. Então tem essa conotação de um abrigo mesmo, onde quando nós estamos debaixo do bombardeio das provações, Deus prepara um lugar para que nós possamos descansar à sombra, sob o domínio daquele que tudo pode, daquele que é onipotente, não é? Então, gente, olha só, esse primeiro versículo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente vai descansar, não é? Então, quando a gente estiver nas estradas dessa vida, nas estradas empoeiradas dessa vida, sofrendo perseguição, ou luta, ou sede, ou precisando de um lugar, nós corremos para a presença de Deus, o lugar onde estamos sempre habitando, estando em contato com Ele, para que Ele possa nos receber ali e nos abrigar, nos acolher, né, à sombra do Deus Todo-Poderoso, não é? Muito bem. Alguma dúvida, gente? Podemos seguir? Muito bem. Vamos, versículo de número 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Então são traduções diferentes que enriquecem esse texto. Eu tenho certeza que depois de hoje, vocês nunca mais vão ler o Salmo 91 da mesma maneira, né? Assim como em alguma parte lá do passado, eu me lembro quando a Lu, que hoje não está com a gente, mas ela chegou e perguntou, vocês não fazem a oração do Pai Nosso aqui? Eu falei, fazemos, claro que fazemos. Só que a gente precisa entender a oração do Pai Nosso, não é? Então aí naquele dia eu expliquei a oração do Pai Nosso e a partir daquele dia, né, a nossa oração do Pai Nosso nunca mais foi a mesma, porque ela é muito mais profunda do que uma repetição, não é verdade? Então vamos lá, eu vou dizer do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Esse direi tem a ver com confessar, com expressar, com explicitar, com testemunhar, com testificar, para quem quiser ouvir, quem tiver interesse de ouvir. Deus é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Então, esta é uma expressão dessa amizade que eu tenho com Deus, lembrando que isso é uma sequência, já que eu habito no esconderijo do Altíssimo e Ele me protege e à sombra desse Deus Todo-Poderoso eu sou protegido, então eu vou dizer para todo mundo que Ele é meu abrigo, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, não é? Então, são atitudes e palavras de fé que eu tenho expressando. Isso é importante, sabe, gente? Porque muitas vezes a gente tem uma fé no coração que está lá no fundinho, mas a gente não expressa essa fé. E diante de Deus, a expressão da fé tem bastante relevância, né?
Jesus falou assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Aquele que não me confessar, eu também não confessarei. Por quê? Porque cristão agente secreto, que fala assim, cristão, ó, né? Só que, ele é, né? É todo, assim, ele não se mostra, ele não se revela. O que Jesus falou? O Senhor Jesus falou, vocês são o sal da terra. Se o sal não salgar, para que ele serve? Se ele não der sabor, para que ele serve? Jesus disse. Vocês são a luz do mundo. Não se põe um abajur, um candelabro embaixo da cama, mas se põe no lugar para que ilumine a todos. Todos nós somos essa luz que precisa brilhar. Gente, nós vivemos em tempos de trevas. Nossa, dias terríveis nós estamos vivendo, não é? Em que a mentira está no lugar da verdade, a verdade no lugar da mentira, o certo no lugar do errado, o errado está no lugar do certo. Está tudo de ponta cabeça, os valores estão sendo invertidos. E cadê o povo de Deus para chegar e declarar? Não, peraí, deixa eu só um minutinho aqui. Eu confesso, o Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu Deus. Eu realmente o sirvo e não tenho vergonha nenhuma de dizer, sabe por quê? Porque quando eu preciso, Ele está lá. E você pode ter certeza, as pessoas que muitas vezes criticam ou escarnecem, na hora da necessidade, vão te procurar. Pode ter certeza. Eu sei disso porque aconteceu comigo muitas vezes. Pessoas falam. Daqui a pouco passa, o mundo dá voltas, ou você sabe como é que é a vida. E aí, quando a pessoa tem uma necessidade, ela vem sim buscar naqueles que se manifestaram dizendo, olha, eu tenho um Deus aqui, ó. Talvez você não queira agora, mas o dia que você precisar, Deus está aqui. Ele é todo poderoso para te abrigar também. Tá certo? Muito bem. Vamos para o versículo 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Olha só, numa versão ele fala do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? Para a gente que é um pouco mais, né, caipira do campo, chama-se arapuca, certo? Lembra da arapuca? A gente colocava a caixinha ali, botava uma gravetinha com uma cordinha e ficava só esperando o passarinho para puxar, cair em cima do passarinho, né? Era o jeito da gente. Isso aí é o laço do passarinheiro, não é? E da peste perniciosa. Aqui a outra tradução fala laço do passarinheiro, ele compara com armadilhas da vida e peste perniciosa com doenças mortais, não é? Então, falando em armadilhas da vida, vamos combinar que são muitas, né, gente? A gente acorda todo dia, como diz o outro lá, né, com um leão para matar. Saímos de casa, não sabemos se vamos voltar. Nós vivemos num país que, infelizmente, a segurança é bastante vulnerável, né? Quantas pessoas que a gente conhece que saem, né, e que são assaltadas. Eu estou vendo a Raquel aqui acompanhando com a gente. Raquel, minha sobrinha querida, foi assaltada a semana passada ou a outra, né? Minha irmã contou, perdeu o celular de uma maneira violenta, na rua, puxaram e tal. É lamentável, não é? Então, as armadilhas da vida estão aí, não é? As arapucas armadas contra nós, aí são coisas um pouco diferentes, pelos passarinheiros, né? Passarinheiros humanos, passarinheiros diabólicos, pessoas que estão lá com a armadilha prontinha para pegar a gente, né? Quantas vezes a gente vai conversar com alguém e essa pessoa vai rodeando, no fim, se a gente bobear, puxam a cordinha e a gente cai nessa arapuca. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas tem pessoas que vão conversar com você, você nunca sabe o que ela está dizendo. Ela está expressando alguma coisa, mas ela tem outras intenções, não é? A gente que está no mundo dos negócios, a gente sabe como é que é, não é? Você está conversando, não é? O Felício, que é especialista aí, você está conversando com o banco, cara, o que o banco quer é arrancar o seu rico dinheirinho, suado dinheirinho, não é? São treinados para isso. Nada contra os bancos, mas nada a favor também. Então, a gente vai conversar, você tem que ir armado, cara. Outro dia, pouco menos de um mês atrás, eu fui participar de uma reunião para ser apresentado para o superintendente, não sei o que lá. Eu já desconfiei.
Aí fui para a reunião, cheguei lá, os caras começaram a fazer uma série de perguntas, aí uma hora eu parei, pode parar. Nós estamos aqui para eu conhecer o superintendente, muito prazer e tal, porque a turma estava levando para um lado completamente diferente. Pense uma arapuca, não é? Aí você fala demais, o cara pega aquilo que você falou, vai usar contra você, né? Ou se você falar uma coisa boa, é direito adquirido. Assim, são muitos os passarinheiros e muitos laços que eles armam, tá certo? Então, está dizendo aqui que o nosso Deus, ele vai nos livrar disso. Como, gente? Como? Ele vai nos livrar quando nós estivermos à sombra dele. Ele vai nos livrar quando nós orarmos e declararmos que ele é o nosso Deus. E vai nos livrar quando nós pedirmos, Senhor, me dá discernimento para eu discernir as situações. Eu tenho orado muito e eu tive esse discernimento nessa reunião. Tanto que ela começou de um jeito e acabou de um outro jeito, invertido para o meu lado, graças a Deus que me deu sabedoria. Eu vou pedir sabedoria para Deus, vou pedir inteligência para Deus, vou pedir que Ele me guarda de Deus, que Ele me alerte. Ué, por que não? Tem tanta gente que ora aí para o copo de pinga, para o preto velho, para o charuto, para a trevo de 4 folhas, para mandinga sal grosso. Eu oro para Deus, meu Deus vivo, que é esse aqui que eu vou dizer para todo mundo. Sim, eu sirvo um Deus vivo, um Deus todo-poderoso que vai cuidar de mim mesmo quando armarem laços contra a minha vida, não é? Tem um texto lá em Isaías 54, não é? Que essa daqui pode ler, esse aqui. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor dos seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Olha que texto fantástico, Isaías 54, 17, né? Tem uma outra tradução que fala que toda ferramenta, toda arma, né, construída contra você, ela não prevalecerá. Né? Você calará toda a voz que se levantar para acusá-lo, e é assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Promessa de Deus, guarde essa promessa no seu coração. Para quê? Para fortalecer a sua fé. O estudo é sobre fé, mas você só vai poder crer nas coisas que Deus falou. Ele está expressando o amor dele, e é assim que a gente deve agir, né? Muito bem. Vamos para o versículo de número 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Oi, Vitor. Você tá falando alguma coisa? Acho que você está com o microfone aberto. Vai lá. Vou ler novamente. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sob suas asas. A sua fidelidade é armadura e proteção. Tá, então vamos lá. Escudo e broquel. Essa tradução mais antiga, ela é curiosa. O que é um escudo, o que é um broquel? O escudo é um escudo maior de proteção para as pessoas lutarem, mas o broquel é um escudinho redondinho que ficava nessa mão aqui. Na hora, inclusive a definição de dicionário é escudo pequeno usado quando se está na defensiva. Então o broquel é escudo na defensiva, o escudo maior é quando você está atacando, certo? Então ele fala que a sua verdade, a verdade de Deus, é escudo e broquel. Ele guarda no ataque, guarda na defesa. Legal. Por isso que ele fala aqui, na outra tradução, a sua fidelidade é armadura e proteção, não é? Então, armadura e proteção, segurança e abrigo, que tem a ver com o que nós falamos lá, não é? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. É como se ele fosse realmente uma ave, não é, que põe a gente no ninho dele, não é? Ele vai cuidar da gente como isso, naquele quentinho, naquele abrigo, não é? É bonito demais ver isso, né? Como o nosso Deus, ele tem prazer em cuidar de nós, não é? Tudo isso é promessa de Deus pra gente, não é? Agora, essa questão da armadura, do escudo, lembra que a gente já lá atrás estudou sobre a tal da armadura de Deus, que está no livro de Efésios, capítulo 6.
não é? E lá fala, você deve tomar, sobretudo, o escudo da fé, com o qual você pode apagar as setas inflamadas que são provenientes do maligno. Então, existe um escudo que é o escudo da fé, certo? Esse escudo, ele protege. Se a gente estiver bem protegido na fé, ou seja, peraí, a minha fé está inabalável, quando vier setas de dúvida, de culpa, de erro, nós estaremos protegidos. Bom, muito bem. Então, o Senhor vai cobrir com suas penas e debaixo das suas asas, estará seguro. E a sua verdade é esse escudo e broquel, armadura e proteção. Muito bem. Agora, nós vamos falar de 2 versículos ao mesmo tempo, o 5 e o 6, ok? Porque eles têm a ver um com o outro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Então eu vou ler de novo, porque eu li o versículo de novo. Amarelo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voe durante o dia. Agora sim. Nem a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Estava na outra página. Esse versículo, ele começa dizendo o seguinte: não tenha medo. Então, uma coisa que a gente pode depender de Deus é medo. Deus, ele vem e com esta cobertura que ele nos dá, nós estamos no versículo 5 e no 6, nos primeiros 4 versículos ele falou, você vai se abrigar comigo no meu esconderijo, você vai pronunciar que eu sou o seu Deus e eu vou te guardar dos laços do mal, das pestes perniciosas e vou te guardar do medo, né? Hoje, uma das maiores aflições que existe no coração do humano é o medo. Medo de escuro, medo de morrer, medo da praga, do vírus, medo de tudo, não é? Nessa pandemia, tudo bem, nós temos que nos cuidar, passar, mas, por exemplo, eu tenho uma conhecida que entrou em pânico, assim, pânico total, né? Acho que vocês devem conhecer casos assim, não é? Um medo, o vírus está voando, o vírus vai pegar, nós vamos morrer, vai ser, né? E assim, vai corroborado com mídia, né? Tem um outro lá anunciando que cavou não sei quantas covas, que contratou não sei quantos coveiros e contratou saco para corpos. Ou seja, a turma, na verdade, trabalha o medo, porque o medo vende. O medo, ele causa impacto, né? Infelizmente, as pessoas não são humanas, né? O medo controla. E o medo controla, né? Então, veja só, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, diz essa tradução. Então, primeiro, não tenha medo. Vamos falar um pouquinho da noite, né? À noite, as pessoas estão dormindo. Os males provenientes da noite, em geral, são do nosso subconsciente ou de ataque de entidades malignas, certo? Esse espanto noturno ou terrores da noite, estas pragas que andam na escuridão, podem ser coisas ligadas a gente. Por exemplo, ansiedade. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, não é? Quando eu estou muito ansioso, quando eu tenho coisas a resolver, eu tenho problema de dormir à noite, não é? Quando eu faço coisas que depois eu fico pensando, puxa, eu não devia ter feito, né? Até não é uma coisa errada, mas às vezes numa reunião eu falei demais, ou falei de menos, ou numa relação, e aí vem uma outra praga da noite que chama-se acusação, não é? Então eu perco o sono, eu acordo às vezes com aquela acusação na minha mente, dizendo, caramba, olha, você não devia ter feito, hein? Aí eu fico com aquilo remoendo. Aí eu tô com sono e não quero acordar, e aquele negócio não vai embora porque fica me atormentando a noite inteira. Não sei se você acontece isso, pode ser que seja só comigo. Mas esses tormentos da noite são terríveis, né?
esse terror, né? Tem gente que tem problema de sonhos pornográficos, tem gente que tem problema de violência, sonhos de violência, tem gente que tem problema de morte, né? Eu já tive experiências terríveis de espíritos malignos que atacam à noite, ataques de demônios, e você tem que estar ali preparado. De repente você acorda e tá ali todo suando frio, todo, né? Como fala isso? Quando a gente fica tenso, né? E então, o que Deus fala? Calma, amigo, calma. Não tenha medo desses terrores noturnos. Eu estarei com você. Ele falou aqui, ó, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Aí ele volta para a noite. Não temas a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Então, eu estou abordando primeiro a questão da noite, os terrores da noite e a praga que se aproxima na escuridão. O que Deus está falando? Calma, não tenha medo. Eu sei, você fala, não, mas você acabou de dizer que você tem dificuldade. Pois é, eu sou humano, eu tenho dificuldade. Então, o que eu tenho que fazer? Exercitar a minha fé. Se eu não fizer isso, eu vou dizer para vocês, eu já percebi. Se eu tenho preguiça, ou se eu vou enrolando, ou se aquilo vai, fica, volta. Aí eu viro para um lado, viro para o outro, aí dá calor, aí dá frio, aí eu levanto, eu vou ao banheiro, aí eu volto. Eu não sei vocês, novamente, acontece comigo. O que eu tenho que fazer? Orar, eu tenho que clamar o nome de Jesus, desse cara aqui, ó, que eu conheci, que eu tenho que ir para o abrigo dele. Agora eu tenho pensado isso, eu vou para o esconderijo dele. Deixa eu entrar na presença de Deus. Orar para que Deus vá e espante esse terror noturno, essa praga que se aproxima à noite. E às vezes não é nada, gente. Eu acordo no dia seguinte, eu vejo, para que eu fiquei preocupado? O negócio vai se resolver, não adiantou nada eu ter passado a noite inteira pensando nessa desgraça desse negócio, e foi só para roubar a nossa paz, só para nos atazanar. É isso, não é? Então, não tenha medo, essa é a palavra que o Senhor nos traz, certo? Agora vamos falar um pouquinho de dia. O que diz aqui? Fala, seta que voe de dia, mortandade que assole ao meio-dia, não é? Ou flecha, ou calamidade que devasta ao meio-dia. De dia as pessoas estão acordadas. Então, eu fiz essa interpretação, pode ter outras, pessoal, eu não sou dono da verdade. Apenas eu estou dizendo que de dia pessoas estão acordadas e a gente pode entender que esses males são provenientes. Esses males são provenientes de pessoas, né? Então, a seta ou a flecha que voa de dia, mortandade ou calamidade que assola ao meio-dia, diz assim. Então, eu vou citar algumas. Inveja. Pense um treco ruim, pense uma seta ruim, a tal da inveja, cara. Você convive com pessoas que, na verdade, olham para você não para admirar, não para conviver, mas para invejar. Isto é uma seta maligna que vem contra nós. Maledicência, calúnia, né? Maldições de palavras. Tem pessoas que amaldiçoam, não é? Tentações também. Né? Tramas, conluios. A Bíblia fala lá de pessoas que se juntam e tecem, né? Teias de aranha, né? Tem casulo como de escorpiões para conversar e tramar contra o justo, contra aquele que é bom. Às vezes você está fazendo bem aqui e o cara está te batendo ali, não é? Então, quantas experiências a gente poderia contar, cada um de nós, de pessoas que a gente conversou. Agora mesmo eu estou passando por um caso bastante curioso, né? Para dizer o mínimo, né? Pessoa que a gente ajudou muito, por uma série de motivos, muito. E aí, estamos com um processo dessa pessoa, né? E vai ganhar, né? Porque quando a gente empregou, quando a gente fez, quando a gente quis abrigar, a gente não pensou nas consequências, né? A gente falou, não, peraí, a pessoa está passando essa necessidade, vamos trazer.
Aí a pessoa usa o bem que você fez, inverte o negócio, entra com o processo. E aí a gente sabe o que a gente fez. O que nós temos que fazer, gente, nesse caso? Entregar a Deus. Porque Deus vai defender a nossa causa, certo? Tudo bem, a gente vai se defender em juízo, tudo certo. Mas quem realmente sabe a intenção do nosso coração é o Senhor Deus. E aí, meu chapa, a coisa pega, viu? Porque essa vida Deus sabe entregar. Deus sabe, e aí não é com a gente. A pessoa não vai se ver mais comigo. Seja feliz, você vai receber o seu dinheirinho, mas, meu querido, prepare-se, porque nas mãos de Deus você vai estar. Então, são setas que voam de dia, setas lançadas pelos seres humanos, setas lançadas por pessoas que convivem conosco, que o Senhor diz aqui com todo amor que não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia, tá certo? Bom, gente, nós vamos continuar semana que vem, a partir do versículo 7. Por quê? Porque já deu meia hora e a meia hora é o tempo do nosso estudo. Então, que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para que essa palavra fique gravada nos nossos corações, tá bom? Orar por todos vocês, por todos nós. Vamos lá? Senhor nosso Deus, a Tua palavra, Senhor, é a nossa âncora, Senhor. Nela nós nos firmamos, e a Tua palavra, ela mesmo diz dela, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra de Deus, é aquele que quando as águas subirem, os rios correrem, as chuvas caírem, estará firme e não vai ser abalado diante das intempéries desta vida, Senhor. E o Senhor aqui está dizendo claramente que aquele que habita no teu esconderijo vai descansar à tua sombra, que nós vamos dizer sim que o nosso Deus, o nosso abrigo, o nosso refúgio é o Senhor e não há outro, que o Senhor nos guardará dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, o Senhor vai ser o nosso refúgio e nada vai acontecer, mesmo que aconteça, o Senhor estará conosco passando no meio da tempestade, porque o Senhor é um Deus próximo, um Deus bom. O Senhor vai nos livrar das setas lançadas pelos homens e das tramóias dos inimigos. O Senhor vai nos guardar dos terrores da nossa própria mente e o Senhor vai nos dar, Senhor, um descanso à tua sombra, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas promessas, porque esse pequeno texto, Senhor, mostra quem o Senhor é. O Senhor é bom, o Senhor nos ama de coração, e a tua palavra diz que o Senhor é amor, o Senhor transmite amor, a tua essência é amor, e por causa do teu amor, nós estamos reunidos hoje aqui, recebendo a tua palavra, e certamente, Senhor, vamos guardar isso no nosso coração, Senhor, para andarmos na tua presença e sermos próximos do Senhor, habitarmos, Senhor, na tua casa, aos teus pés, Senhor Jesus. Recebe então a nossa oração, abençoa cada família, cada casa, abençoa cada vida, Senhor, os que estão participando agora e aqueles que não puderam participar. Que a tua bênção esteja conosco agora e ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Amém. Amém.